Bem-vindos à nossa última aula dessa jornada de foco em solução, onde a gente já falou sobre o problema, já falamos sobre os personagens do problema, já falamos sobre os tipos de problemas e agora nós vamos falar sobre soluções. Lembrando que esse curso ele é base para constelações estruturais, onde eu te ensino várias estruturas para você trabalhar com equipes e trabalhar soluções num protocolo exclusivo que eu desenvolvi através do método da linguagem, tá? Onde você vai trabalhar dores, incômodos, medos, solução, onde eu vou te ensinar a ouvir passo a passo uma reunião de negócios e você vai entender por que elas são tão longas e não chegam em lugar nenhum. Quando eu juntei o foco em solução com as estruturas dinâmicas de trabalho, o meu mundo mudou completamente. E assim, tudo que eu já tinha aprendido na administração de empresas fez muito mais sentido, tá? Então, aula 4, solução. Solução por definição é aquilo que alcança o maior número de pessoas, é aquilo que supre a necessidade de um maior número de pessoas dentro de um grupo ou equipe, ok? Até a página 2. Esse modelo de solução é o modelo teórico ou o modelo de pessoas muito bem sublimadas, que estão pensando no coletivo, que estão pensando no maior e que eu garanto que não é a maior parte da sua equipe. Existem várias soluções. Existe a solução imediata, imatura, colérica. O que é isso? É a solução dada pelo cara que é imediatista. Estourou um cano, ele pega ali um pedaço de borracha, dá um nó, bota um jato quente, gruda uma cola quente, ele dá um jeito. Se chama gambiarra. A solução da gambiarra, ela é imatura por quê? Porque ela não calcula a longo prazo. A criança, ela não calcula a vida a longo prazo. Então, o imaturo, ele só quer se livrar da dor de cabeça. É aquela encrenca que você arrumou com seu irmão e vocês deram uma maquiada na casa para quando a tua mãe chegasse em casa. E aí, um dia ou outro, isso vai estourar. Então, quando eu tenho pessoas que estão tomando decisões sobre problemas, que são coléricas, que é aquele cara que grita, esperneia, faz um alarde do mundo todo e no fim das contas faz uma gambiarra, ele está no adulto criança, tá? Se eu estou contratando crianças, eu devo ter uma criança no RH também, tá? Cuidado. Se chegar uma criança na tua sala agora, você começa a falar igual um bebê, você se abaixa, você começa a procurar alguma coisa para ela brincar, coloca uma criança dentro da tua equipe e você verá todas as crianças manifestadas. Bom, eu tenho a solução da criança, que é inflamada, que é impulsiva, que é uma solução que maqueia. Então já mostra os níveis de maturidade da equipe ou das pessoas que estão responsabilizadas por isso, ou das pessoas que estão aceitando a gambiarra. Existe a solução que ela é adaptada. Ela é adaptada àquele ambiente naquele momento. Todos nós sabemos que ela é uma adaptação, todos nós estamos de acordo com ela, mas nós sabemos que ela não durará por muito tempo. Que ela é para esse momento. Quando no Covid inventaram aqueles respiradores de máscara de mergulho, pronto, a gente sabe que aquilo é uma emergência, porque entre isso e nada é isso. Mas não dá para eu trabalhar com um paciente por 6 meses com uma gambiarra, mesmo que ela seja uma gambiarra com um nível de maior especialização. Então, quando eu trabalho com a solução adaptada, eu preciso ter uma equipe pós-adaptação, pessoas que estão responsáveis por finalizar esse processo. Se eu estou na solução adaptada, eu preciso de um adulto responsável por isso. Não tem adulto responsável? Tá todo mundo na criança, todo mundo brincando de casinha aqui, todo mundo remendando Lego com cola super bunda. Então, muito cuidado. E existe a solução madura. A solução madura, ela exige o adulto funcional. O adulto, ele pode ser adulto e ele pode não ser funcional. O adulto funcional, ele paga o preço. Ele está pronto para dizer sim e não. Ele está pronto para renunciar. Ele está pronto para perder. Porque ele está voltado para a solução do problema. Quando eu tenho qualquer oscilação aqui, eu tenho medo de que alguém não aprove, ou eu tenho medo de que isso cause uma demissão de alguém, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu não estou no adulto funcional. Eu estou no adulto, mas eu não estou no adulto funcional, porque eu estou no adulto ainda que não tem segurança de quem ele é, do que ele é capaz, e aí ele está toda hora pisando em ovo para não perder o lugar, tá? Existem soluções que vão trabalhar com estruturas pessoais. Então, algumas soluções, elas vão passar pelo trabalho direto de eu precisar te dizer algo. De novo, eu preciso saber aqui separar as relações. O que é trabalho e o que é pessoal. Se eu estiver numa reunião onde o problema é centro, eu não posso realizar esse tipo de intervenção. Eu só posso realizar esse tipo de intervenção em uma reunião onde a solução é centro.
onde todos estamos dispostos a arcar com as consequências da solução. Senão, eu vou gerar novos problemas que são conflitos. E, para eu não te deixar na mão, é claro, eu vou fazer um diagrama com você, mais ou menos de como que a gente vai trabalhar para definir uma solução. Primeiro ponto, nós vamos definir o problema. Lembra que eu falei a diferença entre problema e opinião. Se eu não conseguir definir o problema, já é mais um sinal de que talvez ele não seja um problema, que ele seja uma opinião. Definir o problema. Eu preciso gerar alternativas. Quais são as alternativas para esse problema? Tenho um problema de Covid, não tenho respirador. Qual é o problema? Ausência de respirador. Quais são as alternativas? Comprar mais respiradores, desenvolver novos respiradores ou evitar o Covid. Então, eu tenho várias alternativas. Eu tenho lockdown para diminuir a contaminação, eu tenho vacina, eu tenho respirador de emergência, comprar mais respirador. Eu tenho vários níveis aqui de consciência e comprometimento na minha resposta, certo? Daqui você já consegue perceber aqueles personagens. E se eu botar na máquina e ele reclamar porque morreu, porque a máquina não era testada? E se eu colocar ele na máscara e mesmo assim ele morrer? Entende? Olha os personagens como começam a surgir. Definir o problema, vou definir alternativas, ok? Definir as alternativas, eu vou ter que tomar decisões. E aqui a gente separa as crianças dos adultos. Os adultos estão prontos para tomar decisões, as crianças vão dando um passinho para trás e vão ficando por ali e vão ficando nos seus personagens, porque elas não têm segurança para tomar decisões. Então eu vou precisar tomar decisões e eu vou precisar implementar as soluções. Existe uma enorme diferença entre encontrar a solução e implementar a solução, porque quando eu implemento algo, eu trabalho com compromisso. Eu sou agente direto e nós somos de uma sociedade de ausências, onde nós somos treinados para nos eximir das responsabilidades o máximo possível, tá? Então, entre eu encontrar a solução, tomar as decisões e executar, tem um buraco aqui enorme. E esse buraco você vai descobrir quando você começar a desenhar um mapa de como fica essa situação sem esse problema. E lembra que às vezes o meu problema tem um muro que eu não consigo ver o outro lado? Aqui, no lugar da solução, eu preciso conseguir ver o outro lado. Quando o problema sai, o que fica? E aí, ou você consegue fazer este desenho, essa projeção, ou você não vai conseguir executar as decisões e as soluções. Elas vão ficar no papel e o problema vai crescer um pouquinho mais. Vou montar aqui mais ou menos como que você pode dar uma visualizada nessa situação. Aqui estou eu, aqui está o problema, aqui está a solução. E aqui estão todos os outros envolvidos. Aqui um, aqui outro. E a gente começa a conversar sobre esse problema. E aí eu fiz aquela história. Defini o problema, certo? Listei as alternativas, vou tomar as decisões. E aí entra o quê? A execução. Quando eu executo, eu preciso saber que lugar é esse aqui. Em que lugar todos nós vamos estar quando isso aqui acontecer, porque às vezes a gente tá mais assim, ó, e principalmente se eu tiver crianças envolvidas. Ficou engraçado aqui porque a solução olha para um lugar que não tem ninguém, tá todo mundo longe dela, tá todo mundo muito mais linkado ao problema. O problema é esse azulzinho, olha como o problema ficou no centro de tudo, do que a solução. Então, se eu não consigo imaginar este novo mundo aqui, muito provavelmente eu não vou conseguir implementar. Vai ficar no papel essa solução. Se você quiser aprender diferentes maneiras de trabalhar isso aqui, de como chegar na solução, implementar a solução, mapear a solução, às vezes ver se você está perdendo tempo tentando resolver um problema que não quer ser resolvido, eu te espero na turma de estruturas constelacionais, onde nós vamos ver os mapas das relações através do método Além das Letras que eu desenvolvi nesses 10 anos de estudo, onde você tem guias super práticos, ferramentas aplicáveis para equipes, para grupos,
tá? Onde você vai trabalhar essas pessoas e essas situações de maneira super objetiva, como você otimizar as suas reuniões, como você saber mapear o que é incômodo, o que é problema, o que é desejo, quais são as ideias que são soluções, onde você vai mapear com detalhe tudo isso e vai conseguir implementar isso, seja em empresas, seja em relacionamentos, porque como eu disse lá atrás, nada mais estrutural do que uma família, nada mais familiar do que uma empresa. Então, quantas vezes você está tentando salvar a empresa e os sócios, na verdade, não querem salvar aquela empresa, porque eles têm relações pessoais ali que não estão clarificadas e que você tem aquele receio de passar do seu ponto, passar do seu lugar e entrar no ambiente pessoal. Pois é, eu vou te ensinar como trabalhar tudo isso sem sair desse lugar. Então vem comigo que eu te vejo na próxima turma de estruturas constelacionais.